Estamos com 10 minutos depois das 9 da noite. Seja bem-vindo a esta edição de Hora da Poesia. Hora da Poesia de regresso à sua companhia nesta quarta-feira, 13 de novembro. Hoje um pouco mais sozinhos em estúdio. Hoje de facto não há nenhum convidado aqui presente. Ainda assim um grande convidado para tratar, que já é desaparecido, mas ainda assim com uma grande obra que nos deixa. Conceição Lima, anfitriã. Olá, muito boa noite. Olá, Bruno, boa noite. É exato, é como diz, hoje trazemos Mário Sá Carneiro, que desaparecerá há muito tempo, que morreu já há muitos anos, enfim, ele é do início do século mesmo, mas trazemos-lo cá. Antes disso, e vão ser 2 sessões, por isso é que eu hoje posso estender-me sem o habitual sentimento de culpa que tenho às vezes, de andar numa certa correria inicial, mas hoje tenho alguns pontos prévios, mais do que um, para trazer, e vamos começar já por aí. E sei que bastante ricos, por isso vale bastante. a pena tratar com carinho. Exatamente, eu vou fazer isso, vou tentar fazer isso. Então, o primeiro que eu vou fazer é realmente a divulgação dos poemas que me chegam à mão. Hoje selecionei 2. Um que me chegou da Figueira da Foz, de Lourdes da Silva, e cujo título é Partir, Fugir. Partir. Partir para longe. Não vou partir. Vou fugir. Fugir. Fugir de ti. De te ver, ouvir, de saber de ti. Não vou fugir de ti. Fujo, sim, fujo, mas de mim. Lourdes da Silva, muito obrigada por este poema. E agora ia dedicar um segundinho mais a um outro poema e a um nome de uma vizelense, Carina Flor Araújo. Tive o imenso prazer de a conhecer e de me encontrar com a sua poesia. Já tenho na minha mão um livrinho que me enviou com os seus poemas, e eu devo dizer que estou absolutamente encantada com a poesia da Carina Flor Araújo. Temos, com mais tempo, depois de um debruçar mais demoradamente sobre tudo isto, temos de combinar um encontro, Carina, mas para hoje um poema seu, muito bonito. Não te escrevas maior do que a terra, se a tua imensidão está além dos olhos. Não te sintas mais alto do que o chão, se a tua altura está além do peito. Inspira, transcende, cerra os olhos e vê. És do tamanho do que sentes e da altura do que desejas. Tão belo, muito obrigada, Carina Flor Araújo. Vamos ter brevemente um encontro marcado. Muito obrigada por este poema. Foi esta noite, teria mais para a escolha, mas aqui fica o nome, Carina Flor Araújo, uma mulher, uma jovem da nossa terra. Parabéns, tenho muito orgulho em poder falar de si. Obrigada. E agora fazer alguns avisos e dizer que amanhã mesmo a Hora da Poesia vai estar presente na Vaca Negra, que é um centro cultural e artístico em Urgeses, onde vai falar de Camões lírico, portanto falar, enfim, mais propriamente dos Lusíadas. No mesmo local, na mesma Vaca Negra, portanto no mesmo centro cultural em Urgeses, Francisco Correia vai também apresentar na sexta-feira o seu livro, que sabemos, Os Laços de Amor Não Rompem, e que eu vou também está presente às 21h30 da próxima sexta-feira. Então estão todos convidados a acompanhar-nos até lá, porque se permite uma noite em cheio, porque não é apenas o livro de Francisco, enfim, é a razão principal, mas temos animação musical, com fado e o teatro da Fundação Jorge Antunes que nos vão acompanhar. Por isso, mais um convite, aí fica, apareça. Dar conta ainda de que no dia 16, portanto sábado, vai fazer-se a apresentação em Lisboa de uma vizelense, filha de José Pedro Marques, Paula Marques de seu nome, que vai também lançar o seu primeiro livro de poemas, Confissões Íntimas de uma Alma que Vive. A Hora da Poesia estará lá a apresentar e dizer a sua poesia. Vai ser um grande orgulho estar em Lisboa a apresentar uma vizelense. Enfim, eu acho que as raízes dela estão aqui, o coração estará já mais para o lado de lá. De qualquer forma, é nossa, é Paula Marques de Vizela.
E ainda no dia 16, e aí já tenho impossibilidade de tal estar presente, mas de qualquer maneira divulgo, estará na Casa Barboa, Casa da Cultura em Gaia, a apresentação de um livro, Palavras a Preto e Branco. Na verdade, o título está excelente, porque na verdade são palavras a preto e branco, porque é uma simbiose perfeita, um enlace total entre a imagem, que pertence a José Luís Outono, e as palavras que são de José Gabriel Duarte. O que um fotografou, e fotografou preto e branco, o outro legendou, podemos dizer. Enfim, legenda é pouco para traduzir. Aquilo é um texto poético que está sobreposto ou aposto a cada uma das imagens. E José Luís Outono diz do seu trabalho, enfim, aquilo que traduzirá o conteúdo do livro. Quando uma fotografia nos sorri, é sempre um poema bem focado. E José Gabriel Duarte, que é, enfim, o dono do texto poético, diz: uma fotografia é um texto poético em pose. Eu achei lindíssima esta definição e não resisti a partilhá-la convosco. E para vos dar apenas um exemplo, porque é difícil poder falar deste livro mais do que o que digo agora, são realmente fotografias lindíssimas, belíssimas, a preto e branco, que depois pronto, surgiu uma palavra legendadas, acho que é pouco demais para traduzir aquilo que eu pretendo, mas um texto poético que se apõe a cada uma destas fotografias. Por exemplo, numa delas temos um homem solitário, preto e branco, fundo muito escuro, que olha o mar, e por baixo a frase, o verso, o poema: quando cruzo comigo, aproveito para falarmos um pouco de nós. É um exemplo, mas se calhar já é suficiente para que possamos apossar-nos um bocadinho do conteúdo deste livro, que eu francamente gostei imenso de folhear, não o vi ainda com muita profundidade, com aquela profundidade que eu gostaria, mas de qualquer maneira já serve para dizer, já chega para dizer que gostei imenso do que vi e li. Muito obrigada a ambos e desejo-lhes o maior sucesso. Então, na Casa Barboa, pelas 15 horas, a apresentação de Palavras a Preto e Branco de José Luís Outono e José Gabriel Duarte. E posto isto, enfim, vamos então, Bruno, falar da razão de hoje, Mário Sá Carneiro. Mário Sá Carneiro nasceu em 1890 em Lisboa e acabou por falecer muitíssimo jovem, não tinha ainda sequer 26 anos, em Paris. Eu vou começar hoje, ao contrário de começar de imediato na biografia, embora tenha já dado este dado para localizar temporalmente, vou escolher um poema que vou dizer de imediato, porque ele chamou a este poema o Aqueloutro, mas como ele, mais que ninguém, conseguiu fazer, quem melhor fez a fotografia da cisão do eu, que melhor exprimiu a busca do seu próprio eu, ele com um sarcasmo incrível, como vão ver, um autossarcasmo, que ele ri-se de si próprio, vamos encontrar aqui o de sempre, o poeta angustiado, solitário, melancólico, mas na verdade com este poema fala de si, o tal sarcasmo total, Aqueloutro. O dúbio mascarado, o mentiroso afinal que passou na vida incógnito, o rei lua postiço, o falso atónito, bem no fundo, o covarde rigoroso. Em vez de pajem, bobo presunçoso. Sua alma de neve, asco de um vômito. Seu ânimo, cantado como indómito, um lacaio invertido e pressuroso. O sem nervos nem ânsia, o papa sorda, seu coração talvez movido a corda, apesar dos seus berros ao ideal. O corrido, o raimoso, o desleal, o balofo arrotando o império astral, o mago sem condão, a esfinge gorda.
estão presentes aqui alguns dos traços decisivos da sua personalidade. Eu ainda vou dizer um bocadinho de um outro poema que eu acho que nos completa quase de imediato, ainda sem sabermos quase nada da sua própria biografia, mas que nos completa esse retrato psicológico deste poeta que foi, como eu disse, a angústia permanente em vida. Nunca conseguiu viver, nunca se enquadrou na vida, não soube viver, nunca se encontrou, nem a ele, nem àqueles que o rodeavam. E dizia num outro poema este extrato que eu vou dizer: eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Agora sim, vamos avançar um bocadinho e dizer, antes ainda também da biografia, mas já, enfim, são traços importantes, muito importantes, que ele foi um dos mais originais e também, podemos dizer, um dos mais complicados autores do modernismo português. Ele encarnou na vida e na obra as frustrações, os pesadelos de um país que estava a sofrer os efeitos da Primeira Guerra Mundial e que se encontra dividido, na verdade, entre o passado e este abraço à modernidade que ele, Mário Sá Carneiro, dá com amigos, dos quais vamos já falar, a modernidade que eram ventos que sopravam da Europa. E foi com Almada Negreiros e Fernando Pessoa, mas enfim, os três mais conhecidos, que formou a geração de Orfeu. Há um poema a que se chama Partida, que eu vou dizer-vos, que vai completando, vai dizendo mais sobre o poeta, a sua obra, a sua vida, a sua forma de ver a vida e o mundo. Ao ver escoar-se a vida humanamente, em suas águas certas eu hesito e detenho-me às vezes na corrente das coisas geniais em que medito. Afronta-me um desejo de fugir ao mistério que é meu e me seduz, mas logo me triunfo, a sua luz não há muitos que a saibam refletir. A minha alma nostálgica de além, cheia de orgulho, ensombra-se entretanto. Aos meus olhos ungidos sobe um pranto que tenho a força de sumir também. Ser coluna de fumo, astro perdido, forçar os turbilhões aladamente, ser ramo de palmeira, água nascente e arco de ouro e chama distendido. Asa longínqua a sacudir loucura, nuvem precoce de subtil vapor, ânsia, revolta de mistério e olor, sombra, vertigem, ascensão, altura. Sei a distância, compreendo o ar, sou chuva de ouro e sou espasmo de luz, sou taça de cristal lançada ao mar, diadema e timbre, elmo real e cruz. Ao triunfo maior avante, pois, o meu destino é outro, é alto e é raro, unicamente custa muito caro a tristeza de nunca sermos dois. Como eu dizia há pouco, mas estava a dizer há pouco, Mário Sá Carneiro fez parte daquilo que chamei já a geração de Orfeu, com o Almada Negreiros, também já o referi, e Fernando Pessoa. E realmente ele foi, ele por si, um dos maiores expoentes e mais reputados membros dessa geração de Orfeu.
Saíram apenas 2 números da geração de Orfeu da revista que formaram, enfim, não vou analisar agora muito isso, mas queria dizer que foi um escândalo social o posicionamento destes 3, particularmente estes 3, um dos quais o Mário Sacraneiro, face ao movimento da capital na literatura da época, na poesia da época. A eles chamaram os poetas paranoicos. Foi um escândalo. Foram desdenhados, zombados por toda a gente, inclusivamente gente das letras como eles. Mas eles tinham aderido a outros ventos, como disse, o tal modernismo que superava então da Europa. E Mário Sá Carneiro foi talvez o que neste movimento melhor soube, não sei se melhor soube, mas pelo menos aquele que melhor exprimiu a desagregação do eu, a cisão do eu, que também é, como sabemos, qualquer dia falaremos nisso, também uma particularidade do próprio Fernando Pessoa. E, na verdade, a sua percepção do mundo teve 2 visões, houve quase que podemos dizer 2 percepções. Ora uma visão de decepção, uma visão decadentista, outra vez uma visão muito eufórica, muito inebriada, muito entusiasmada, motivada exatamente por esse gosto novo, por essa corrente nova que era a vanguarda do futurismo. Para nos traduzir um bocadinho do que escreveu nesse momento e que seja representativo exatamente dessa escrita influenciada por esse mesmo momento, vamos ter um poema, Serradura, dito por Ana Castro. Olá, Ana, boa noite. Viva Conceição, boa Olá, noite. como está? Tudo bem? Perdão, tudo bem? Preparados para ouvir? Cá estamos. Espero que sim. Para um desses momentos da decadência, da visão pessimista, Sim. então a serradura. A minha vida sentou-se e não há quem a levante, que desde o poente ao levante a minha vida fartou-se. E ei-la, a mona, lá está, estendida, a perna traçada no infindável sofá da minha alma estufada. Pois é assim, a minha alma, outrora a sonhar de Rússias, espapaçou-se de calma e hoje sonha só pelúcias. Vai ao café, pede um boque, lê o Matan de castigo e não há nenhum remoque que a regresse ao oiro antigo. Dentro de mim é um fardo que não pesa, mas que massa. O zumbido de um moscardo, o comichão que não passa. Folhetim da capital, pelo nosso Júlio Dantas, ou qualquer coisa entre tantas de uma antipatia igual. O raio já bebe vinho, coisa que nunca fazia, e fumou seu cigarrinho em plena burocracia. Qualquer dia, pela certa, quando eu mal me percate, é capaz de um disparate se encontra uma porta aberta. Isto assim não pode ser. Mas como achar um remédio para acabar com este intermédio? Lembrei-me de endoidecer, o que era fácil, partindo os móveis do meu hotel ou para a rua saindo de barreta de papel a gritar: Viva a Alemanha! Mas a minha alma, em verdade, não merece tal façanha, tal prova de lealdade. Vou deixá-la, decidido, no lavabo de um café, como um anel esquecido. É um fim mais raffiné.
Obrigada, Ana. Muito obrigada. Foi um prazer. E um prazer tê-la também cá no programa a dizer este poema. Muito obrigada. Obrigada. Prazer de sempre. Obrigada. Até breve. breve. Muito obrigada. Muito obrigada. E vamos nos apercebendo desta instabilidade psicológica que é característica de Mário Sá Carneiro. Mais do que instabilidade psicológica, às vezes ele roça quase o delírio, quase a confusão de sentidos, a alucinação. Era aquilo que eu falava há pouco, a cisão do eu. Também Fernando Pessoa, enfim, sabemos que também é uma das suas características a desagregação do eu, mas pelos heterónimos que criou, quase que se libertou, salvou-se, digamos assim, fugiu da autodestruição. Mas, entretanto, Mário Sá Carneiro sucumbiu, porque a sua desintegração, a sua confusão, essa instabilidade, essa inadaptação social, fizeram-no realmente sucumbir, quase desaparecer, no sentido de não se encontrar, a tal inadaptação de que falava há pouco. E isso levou-o a todo o tipo de experiências que fazia parte, enfim, sim senhor, as sensações novas, era isso que se desejava na época, a experiência de novas sensações, e ele fê-lo pelo vanguardismo da situação do modernismo. Seria isso? Seria pela vida? Seria a vida que determinou esse caminho? Eu acho que ninguém poderá responder. Hoje ninguém se atreve a dizer que a vida determinou a sua obra. É difícil dizê-lo. Dá a sensação que foi quase como uma opção. A verdade é que, por modismo inicial ou não, ele se entregou a todo o tipo de experiências sensoriais que passaram pelo sexo, pelas drogas, pelo vinho. E num dos seus poemas ele fala da tentativa de amar, mas tentativa de amar porque nunca conseguiu pertencer a alguém, nem que ninguém lhe pertencesse. Essa era a sua sensação, a afirmação que ele faz no poema que vamos dizer a seguir. Como eu desejo que ali vai na rua, tão ágil, tão agreste, tão de amor. Como eu quiser emaranhá-la nua, bebê-la em espasmos de harmonia e cor. Desejo errado. Se a tiver um dia, toda sem véus, a carne estilizada, sob o meu corpo arfando transbordada, nem mesmo assim, ó ânsia, eu a teria. Eu vibraria, só, agonizante, sobre o seu corpo de êxtases dourados. Se fosse aqueles seios transtornados, se fosse aquele sexo aglutinante. De embate ao meu amor, todo me roo e vejo-me em destroço, até vencendo. É que eu teria, só, sentindo e sendo, aquilo que estrebucho, mas não possuo. Punha há pouco a dúvida
de sabermos, de alguma vez poder, enfim, depende da análise, da perspectiva que tenhamos face à sua vida e à sua obra. Há quem o afirme, há quem o negue, eu não vou por lado nenhum, não sei. Na verdade, a vida explica muitas vezes a obra, mas há quem negue que no caso de Mário Sá Carneiro, a vida possa ser a explicação para a sua obra. De qualquer forma, agora será assim, achei oportuno que assim fosse, da sua vida. Já disse que nasceu em Lisboa, no final do século XIX, e nasceu de uma família abastada da alta burguesia. Porém, perdeu a mãe aos 2 anos. Há quem considere este facto muito importante e determinante para toda a vida que se vai seguir, porque por carência afetiva, carências, enfim, enormes pela falta da mãe, ele teria seguido o caminho, teria a forma de sentir e de pensar que nós vamos, enfim, de que nos vamos apercebendo. O pai foi, na verdade, uma pessoa muito ausente, porque estava em viagens e como comerciante e não fez realmente muita companhia ao filho. E ele foi criado pelos avós numa quinta, chamada Quinta da Vitória, em Camarate, mas ao que parece teve todo o mimo que os avós podem dar a uma criança daquela idade. De qualquer forma, quando recorda muito mais tarde, e o poema que eu vou dizer-vos a seguir, o título é O Recreio, ele vai buscar às memórias da infância alguma coisa que lhe seja grata, e nós pensamos que esse menino de Bibe de que ele vai falar se situará em algum momento, em algum local de felicidade, mas nem isso vemos. Quando olha para a infância, e este é um dos poucos poemas em que ele se refere aos momentos da sua infância, porque refere o menino de Bibe, referindo-se a si próprio, nós não vemos que seja realmente uma infância feliz. Pelo contrário, já aí se vê, as suas recordações estão ligadas a uma certa desesperança, ao tédio até. Aliás, tédio é uma palavra que ele próprio vai aplicar num dos poemas que vamos ver se conseguimos ainda ouvir esta noite, senão ficará para a próxima, que é uma das coisas que lhe dá conta da vida, que o avassala, que toma conta dele, o tédio, na verdade. Mas agora ia dizer-vos um outro poema, O Recreio, em que ele fala, como eu disse, vai à infância, à adolescência, buscar algumas das recordações, e aqui neste caso à infância, falando do menino, mas reparemos como este menino já brinca num baloiço cuja corda está quase esgarçada. Então vamos ouvir O Recreio. Na minha alma há um baloço que está sempre a baloçar. Baloço à beira de um poço, bem difícil de montar. E um menino de Bibe sobre ele, sempre a brincar. Se a corda se parte um dia e já vai estando esgarçada, era uma vez a folia. Morre a criança afogada. Cá por mim não mudo a corda, seria grande a estopada. Se o petis morre, deixá-lo. Mais vale morrer de Bibe que de casaca. Deixá-lo balouçar-se enquanto vive. Mudar a corda era e fácil. Tal ideia nunca tive.
Na verdade, Mário Sá Carneiro começa a escrever muito cedo. Numa das viagens que o pai fez de regresso a Portugal, das muitas viagens que fazia por razões profissionais, levou-o a Paris. E ele apaixonou-se por Paris. Por alguma razão há de voltar mais tarde. Mas apaixonou-se por Paris, apaixonou-se pelo francês que já conhecia, que ia conhecendo, mas apaixonou-se definitivamente pela língua, e já aos 15 anos traduzia Victor Hugo. Nesse período, e eu fui buscar um poema muito, muito antigo, mas que é quase podíamos considerar premonitório, porque nesse período um dos seus colegas do liceu suicidou-se. E ele escreveu, pela morte do seu amigo, o poema que eu vou dizer-vos a seguir, A um Suicida. Quem diria que esse título havia de ser ajustável também a ele, que também se suicidou. Então, A um Suicida, o poema que ele escreveu quando tinha cerca de 15 anos. Vejamos a maturidade desta escrita, a forma de escrita, de um jovem tão jovem, mas como já pensava, como já sofria, não só com a dor da perda do amigo, mas sofria as frustrações já lá estavam, as ambições e ilusões, mas perdidas, quando se tinha 15 anos. Tristemente. Então, um poema a um suicida. Tu crias em ti mesmo e eras corajoso. Tu tinhas ideias e tinhas confiança. Oh, quantas vezes, desesperançoso, não invejei a tua esperança. A nossa amante era a glória, que para ti era a vitória e para mim asas partidas. Tinhas esperanças, ambições. As minhas pobres ilusões, essas estavam já perdidas. Ai, mas um dia, tu, o grande corajoso, também desfaleceste. Não te esbojaste, não. Tu eras mais brioso. Tu morreste. Foste vencido? Não sei. Morrer não é ser vencido, nem é tão pouco vencer. Eu por mim continuei, espojado, adormecido, a existir sem viver. Foi triste, muito triste, meu amigo, a tua sorte. Mais triste do que a minha e mal-aventurada. Mas tu ainda alcançaste alguma coisa, a morte. E há tantos como eu que não alcançam nada. Isto, escrito com esta idade, quase que nem precisa de comentários, porque na verdade aí está essa alma angustiada e frustrada que tem muita dificuldade em se enquadrar na vida. Aos 21 anos vai para Coimbra, ainda se matricula em Direito, mas não acaba o primeiro ano e decide, enfim, ele decide porque se desilude. A sua ânsia, a sua inquietação eram permanentes, ele era realmente um ansioso, era um inadaptado. E desilude-se com aquilo que ele chama, e que é ainda hoje conhecida, com Coimbra, a cidade dos estudantes. Tinha deixado em Lisboa o seu grande amigo Fernando Pessoa. Eu refiro isto porque realmente Fernando Pessoa foi o maior e maior confidente também de Mário Sá Carneiro. E quando veio para Paris, a correspondência entre os dois trocava-se incessantemente. E ele foi estudar Direito para a Sorbonne, para Paris. A verdade é que nem em Paris consegue acabar o curso de Direito e entrega-se, e eu já fiz referência a isto, a uma vida total de boémia, de cafés, de espetáculos, de orgias. Liga-se inclusivamente a uma prostituta, o que lhe causa muitos dissabores, porque o pai, que era rico, ia-lhe pagando as contas, mas começou a fazer um bocadinho mais atrás, nessa boa vontade, tinha já pago, inclusivamente, como eu referi há pouco, as 2 revistas da Orfeu, já não pagou a terceira, e isso abalou muito, muito mesmo, e falha-lhe então o dinheiro.
incapaz de se assumir como adulto. É isso que nós vamos ver no poema que eu vou dizer-vos a seguir, e realmente ele não consegue nunca, mas reconhece-o e dilo a si próprio, assumir-se como adulto nem na forma de sentir, nem na forma de viver. E vamos ver isso num poema que se chama Caranguejola. Eu não vou ler o texto porque ele é demasiado longo, mas tentei extrair do poema os versos mais significativos para continuarmos a conhecer mais e melhor Mário Sá Carneiro. Caranguejola. Que me metam entre cobertores e não me façam mais nada. Que a porta do meu quarto fique para sempre fechada. Que não se abra mesmo para ti, se tu lá fores. Lá vermelha, leito fofo, tudo bem calafetado, nenhum livro à cabeceira. Façam sempre e apenas com que eu tenha ao meu lado bolos de ovos e uma garrafa de madeira. Não estou para mais, não quero mesmo brinquedos. Para quê? Se me os dessem, não saberia brincar. Que querem fazer de mim com estes enleios e medos? Não fui feito para festas. Larguem-me, deixem-me sossegar. Noite sempre pelo meu quarto. As corrinas curtidas, corridas. E eu, aninhado a dormir bem quentinho. Que amor! Sim, ficar sempre na cama, nunca mexer, criar, bolar. Pelo menos era o sossego completo. Era a melhor das vidas. De que me vale sair se me constipo logo? E quem posso eu esperar com a minha delicadeza? Deixa-te de ilusões, Mário. Bom edredom, bom fogo, e não penses no resto. É já bastante, com franqueza. Desistamos. A nenhuma parte a minha ânsia me levará. Para que hei de então andar aos tombos numa inútil correria? Tenham dó de mim. Com a breca levem-me para a enfermaria, isto é, para um quarto particular que o meu pai pagará. Justo, um quarto de hospital, higiênico, todo branco, moderno e tranquilo. Em Paris é preferível por causa da legenda. De aqui a 20 anos a minha literatura talvez se entenda. E depois, estar maluquinho em Paris fica bem. Tem certo estilo. Quanto a ti, meu amor, podes vir às quintas-feiras. Se quiseres ser gentil, perguntar como eu estou. Agora, no meu quarto, é que tu não entras, mesmo com as melhores maneiras. Nada a fazer, minha rica. O menino dorme. E tudo mais acabou. Em 1914 surge o seu primeiro livro, que se chama Dispersão. Eu digo o seu primeiro livro porque a vida não lhe deu para muito mais. O livro que depois foi publicado a seguir foi a pedido seu, antes do seu suicídio, a pedido seu, numa carta que escreveu a Fernando Pessoa, pedindo-lhe que publicasse os seus versos que tinham ficado, enfim, dispersos, e que o pobre Fernando Pessoa acabou por estar a recolher de todos os lados, muitos que ele tinha em mão, outros que recolheu, e isso por acaso, ironicamente, só depois da morte de Fernando Pessoa é que foram publicados. Entretanto, depois de 1913, 14, ele vem a Lisboa com alguma regularidade, até porque a guerra estava na Europa, e ficou por cá, por essa razão, mais tempo ainda. Integrou com o Fernando Pessoa, como eu já disse, a revista Orfeu, foi responsável desse grupo modernista, e como eu dizia, as cartas entre os dois amigos, particularmente Fernando Pessoa e Sá Carneiro, são testemunho de todas as suas interrogações, de todas as suas dúvidas, de todos os seus anseios. A sua vida, realmente, eu falei no primeiro livro que ele publicou e do qual estou a ler alguns dos poemas, a sua vida realmente foi muito fugaz, foi muito, muito curta, mas a verdade é que foi também muito profícua. Muito profícua porque ele, no tempo em que pôde, escreveu muito, loucamente, e há um dos poemas que nos deixa
que continua o seu retrato. Nós não nos libertamos, aliás, quando falamos quando estamos a falar de Mário Sá Carneiro, não nos libertamos, de certa maneira, enfim, posso dizer isso, deste retrato contínuo do homem inadaptado, angustiado, que percorre a vida na ânsia de experiências, de sensações novas, mas que está sempre desalentado consigo e com o mundo. Então, o poema que eu ia dizer-vos chama-se Escavação. Numa ânsia de ter alguma coisa, divago por mim mesmo a procurar. Deixo-me todo em vão, sem nada achar, e minha alma perdida não repousa. Nada tenho. Decido-me a criar, brando a espada, só luz harmoniosa, e chama genial que tudo ousa, unicamente à força de sonhar. Mas a vitória fulva e esvai-se logo. E cinzas, cinza só, em vez de fogo. Onde existo, que não existo em mim? Sou um cemitério falso sem ossadas, noites de amor sem bocas esmagadas. Tudo outro espamo, sem princípio ou fim. Como eu estava a referir, como eu referi há pouco, Mário Sá Carneiro, por razões da Primeira Grande Guerra Mundial, acabou por ficar algum tempo aqui em Portugal, mas a sua ânsia, a sua inquietação, aquele desassossego permanente em que vivia, levam-no de novo a Paris. Levam-no de novo a Paris, mas nada muda. A sua vida continua rigorosamente igual, as suas crises psicológicas agravam-se, a crise sentimental que vivia também em permanência, ele nunca se acomoda a nada, nunca pertence a ninguém, como eu já disse, e entretanto, em 1915, essa vida desregrada leva-o a uma crise financeira profunda que lhe origina ainda uma mais profunda crise moral. Deve ser mais ou menos dessa altura um poema que eu também não vou ler na íntegra, porque também é muito longo, mas do qual vou retirar algumas estrofes, as mais significativas quanto a mim, de um poema que se chama Dispersão. Perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto, e hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Passei pela minha vida um astro doido a sonhar, e na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Para mim, é sempre ontem, não tenho amanhã nem hoje. O tempo que aos outros foge, cai sobre mim feito ontem. Como se chora um amante, assim me choro a mim mesmo. Eu fui amante inconstante que se traiu a si mesmo. Não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que projeto. Se me olho a um espelho, erro,
não me olho no que projeto. Regresso dentro de mim, mas nada me fala, nada. Tenho a alma amortalhada, sequinha, dentro de mim. Não perdi a minha alma, fiquei com ela perdida. Assim eu choro da vida, a morte da minha alma. As minhas grandes saudades são do que nunca enlacei. Ai, como eu tenho saudades dos sonhos que não sonhei. E sinto que a minha morte, minha dispersão total, existe lá longe, ao norte, numa grande capital. Vejo o meu último dia pintado em rolos de fumo. É todo azul de agonia, em sombra, e além me sumbo. Eu tenho pena de mim, pobre menino ideal, que me faltou afinal um elo, um rastro, ai de mim. Desceu na alma o crepúsculo, eu fui alguém que passou. Serei, mas já não me sou, não vivo, durmo o crepúsculo. Perdi a morte e a vida, e louco não enlouqueço. A hora foge vivida, eu sigo-a, mas permaneço. Na verdade, aqui está o avançar da crise, de que ele também vai falar num dos poemas. A angústia toma, na verdade, conta dos seus dias, e as cartas que eu me referi há pouco, as cartas que escrevia a Fernando Pessoa, que será o seu eterno amigo. Ele confessa-se um homem perdido no labirinto de si próprio, como aqui se refere neste poema. Ele ainda volta a Portugal, de novo fica por cá algum tempo, de novo regressa a Paris, mas a sua inquietação, a sua angústias permanentes não o deixam parar, e anseia sempre o que não tem, anseia estar onde não está. E na verdade o que podemos dizer quase da sua vida, e que resume a obra e a vida, é que ele, a vida não lhe agradava, e o que sonhava, na verdade, o que sonhava nunca lhe chegava. E se calhar temos a possibilidade de ver num dos poemas que ele escreveu, não sei se temos ainda tempo, já não vamos ter. Pronto, mas sem falta de tempo para eu dizer um outro poema, vamos ouvir um poema dito pela Ana Albergaria. Um poema que também resume a obra e a vida. Vamos ouvir então o último poema desta noite. Eu despeço-me para já, dizendo que de hoje a 8 continuaremos com Mário Sá Carneiro. A todos muito boa noite, e ouçamos então a Ana Albergaria com o último poema de Mário Sá Carneiro. Nada me inspira já, nada me vive, nem a tristeza, nem as horas belas, de as não ter e de nunca vir a tê-las, fartam-me até as coisas que não tive. Como eu quisera, enfim, de alma esquecida, dormir em paz num leito de hospital. Cansei dentro de mim, cansei a vida, de tanto a divagar em luz irreal. Outrora, imaginei escalar os céus à força de ambições e nostalgia, e doente de novo, fui-me Deus no grande rastro fulvo que me ardia. Parti, mas logo regressei à dor, pois tudo me ruiu, tudo era igual. A quimera, cingida, era real, a própria maravilha tinha cor. Ecoando-me em silêncio, a noite escura baixou-me assim, na queda sem remédio. Eu próprio me traguei na profundura, me sequei todo, endureci de tédio. E só me resta hoje
uma alegria. É que de tão iguais e tão vazios, os instantes me esvoam dia a dia, cada vez mais velozes, mais esguios.